Boa noite a todos. Tudo bom, gente? Boa noite. Obrigado aí pela presença de hoje. Nossa, sei que hoje está um dia bem frio, né? Aí fora, o pessoal pegando a rua, o caminho aqui para o CEF, aqui em São Paulo, atravessando a Radial Leste, ponta a ponta, né? Para quem veio da Zona Sul. Para quem veio da Zona Leste, atravessando a Zona Leste de ponta a ponta também, para chegar aqui. Porque a Zona Leste, na verdade, ela é o centro de uma circunferência, né? Tudo é distante dela. É impressionante. Não importa onde você está. Até se estiver na Zona Leste, se você mora na Zona Leste, você está longe da Zona Leste. É um paradoxo, enfim. A gente precisa lidar com ele no dia a dia, né? Hoje, né, eu quis inverter um pouco a ordem, não que não possa ter prática no final, mas eu senti que hoje era um dia interessante de fazer essa prática antes, para dar uma diminuída até no meu ritmo pessoal, né? No ritmo que a gente fica quando a gente prepara uma palestra. Eu sou um cara que gosta de preparar palestra. Eu gosto de estudar antes de fazer a palestra. Por mais que eu tenha as ideias na semana, ler alguns textos e fale, pô, esse é mais ou menos o caminho. A Elisa vê como é que é o processo, né? Ela fica revoltada, geralmente, ela fala, como assim já está pronta a palestra? Né? Aí, eu geralmente um dia antes, eu já vou organizando aquelas ideias e no dia acabo relendo textos e trechos que eu usei para montar o material. E hoje a gente vai falar de um tema que eu acho, sim, talvez, particularmente, eu acho um dos mais relevantes para a experiência humana. Né? É algo que passa muito batido, passa muito em branco, e ele se esconde tão bem por trás de um certo véu de escolhas ao longo da nossa vida, que a gente tem a impressão que conhece isso muito bem, mas na hora H, quando as coisas acontecem, a gente vê que, na verdade, nem sabe lidar com isso de uma maneira legal, uma maneira que te faça bem. Fique à vontade. Uma maneira que te faça bem ou que te sirva para alguma coisa, né? Muito, em parte, pela forma como a gente fez escolhas ao longo da construção histórica da nossa sociedade, né? A gente talvez fale um pouco sobre isso. E também, em parte, pela forma como as pessoas falam sobre isso no seu dia a dia. Tudo isso para falar que hoje a gente vai falar de emoção. Né? Emoção, algo que é difícil de definir. Algo que, se você perguntar para alguém o que é emoção, a pessoa até sabe o que é, mas não consegue falar a respeito de uma maneira muito clara. As pessoas às vezes tem dificuldade de identificar o que é uma emoção. Tem coisas que são emoção e as pessoas não chamam de emoção, chamam de outra coisa, e não percebem a profundidade que a emoção pode atingir. E tem coisas que são emoção, e quando você fala, isso aqui é uma emoção, você fala, não, isso não é emoção, não é possível. Eu gosto muito de fazer sempre uma retrospectiva histórica, quando eu estudo alguma coisa, para saber de onde veio aquele conceito, de onde veio aquela informação. Até para identificar na construção daquilo quais são os nós e quais são os vieses que construíram aquele conceito. Não chega a ser uma coisa filosófica, é uma coisa, digamos assim, extremamente estruturada, né? Mas isso é uma escolha pessoal. Por que eu não faço desta maneira, por que eu faço de outra? Tem muito a ver com o que eu estudo. Para mim, em particular, por ser da área de ciência e de humano e de bio, eu sou médico formado pela Universidade de São Paulo, né, neurologista, e tenho, graças a Deus, terminei mestrado, né, recentemente. Quem já passou por qualquer coisa que envolva TCC, mestrado, trabalho de escola e com prazo, sabe? Então, estresse, não importa o que você vai fazer. Pode ser assim, pinte uma figura, é para amanhã? Zoou. Vai pintar em cima da hora e pedir ajuda ainda, e ainda reclamar do professor, por que é para amanhã?
faz 2 meses que era para você entregar aquilo, né? Todo mundo sabe como é que é isso. Esses prazos a gente fica geralmente meio tenso, né? Mas nessa área que eu escolhi trilhar, é uma área que ela envolve uma necessidade de usar as evidências para a construção do conhecimento, para a construção das explicações. E evidências, no meu caso, do jeito que eu enxergo, elas devem ser algo que são compartilháveis. Eu preciso compartilhar as evidências com todo mundo. Se só eu acho que isso é uma evidência, eu acho isso muito pouco. Eu acho muito fraco esse tipo de evidência para usar uma construção ou para eu dar uma palestra e falar a respeito disso. Por que eu estou falando isso? Porque senão vira só uma fala de opiniões, né? E como são várias pessoas ouvindo, se eu falar só as minhas opiniões, eu preciso falar, mas por que você acha isso? Ah, não, é porque eu acho, porque eu penso, porque esse é o certo, esse é o errado, vira uma coisa de autoridade, não vira algo que as pessoas podem também ir atrás e investigarem por si só e verificarem se essas evidências, essa forma de lidar com a coisa, que a gente conversa a respeito, é uma maneira que ela também pode participar dessa construção desse conhecimento, e não algo que está isolado numa ilha para poucos. Então, por isso que eu gosto muito de ciência, porque a ciência ela te obriga, em algum momento, a colocar à prova o que você está falando. O que não quer dizer que o que você está falando, mesmo que os outros cientistas e outras pessoas falem que é isso mesmo, seja uma verdade absoluta. Porque à luz de novas evidências, as coisas podem mudar. Por que eu gosto mais desse caminho, de fazer dessa maneira? Porque dessa maneira, as pessoas sabem onde eu estou começando e onde eu estou olhando. E os pressupostos estão sendo utilizados. E quando você usa esses pressupostos como base, que são compartilháveis, você não está discutindo apenas pressupostos. Você está discutindo também evidências. Então, é uma forma de proteger um pouco o seu discurso de algo muito etéreo. Tem alguns caminhos que dá para serem feitos, que às vezes é só uma questão de uma dialética, um diálogo, uma conversa entre pessoas e um questionamento de pressupostos. É um caminho que a gente pode fazer. Mas eu acho esse caminho um pouco complicado, por quê? Porque os pressupostos, vai virar só uma briga de quem tem o melhor pressuposto. Então, para mim, como eu nunca acho que alguém tem o melhor pressuposto, eu prefiro a evidência. Então, é o jeito que eu enxergo. Isso pode entrar em conflito com outras visões. Isso pode entrar em conflito. Isso pode não ser compreendido por outras pessoas. Isso pode ser visto como, às vezes, uma antagonização ou uma briga. Mas é uma escolha. É diferente. É diferente. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de utilizar maneiras de pensar, né? A coerência do próprio pensamento que você utiliza como forma de estruturação. Então, tudo tem um pouco o seu papel, mas nada muito absoluto. A verdade que eu estou querendo falar é isso. Falar sobre emoção é tão complexo que só começaram a levar a sério esse tipo de coisa, levar a sério mesmo, né? Há poucas décadas. Mesmo na história do conhecimento humano, quando as pessoas falam sobre emoção, ou sobre paixões, por exemplo, que acho que é o primeiro momento ali em que isso é colocado dessa maneira, ainda é uma questão de opinião, ainda é uma questão de como eu vejo. Então, é a paixão como eu vejo, a emoção como eu vejo. Então, é alguém escrevendo um livro sobre um viés específico de percepção. Então, quando você pega obras antigas dos grandes conhecedores do passado, eles estavam, na verdade, descrevendo a opinião deles sobre as coisas, sobre o que eles achavam que era, e como funcionava, e como deveria ser. E aí o que você tinha é que, numa sequência de tempo, quem vem depois sempre acaba vendo as limitações de quem veio antes. E isso é natural, porque se você foi criado na Terra, você vai ver que na Terra não tem água. Se você foi criado na água, você vai ver que na água não tem terra.
E vai estar sempre, aí depois você vê que terra e água falta mais alguma coisa. Precisa de fogo, e precisa de vários elementos. É uma construção interessante, mas a lógica dessa construção, ela sempre se inicia numa escolha de opinião, numa escolha de perspectiva de um indivíduo, de uma pessoa só, ou de uma escola de pessoas que pensam da mesma maneira. No caso, no caminho que eu vou fazer, é um caminho que eu estou tentando utilizar o que há de evidente, o que há de compartilhável, para tentar falar um pouco do que é emoção. Esse preâmbulo pode parecer algo, pô, mas por que você está falando tudo isso? Porque provavelmente o que eu vou falar aqui hoje sobre emoção, algumas coisas vão ser parecidas com o que vocês já ouviram e já leram em outros lugares, e algumas coisas você fala, não, Tiago, isso não é emoção, isso é outra coisa. E se houver esse embate, esse choque, não tem problema nenhum. Pelo contrário. Se tiver falando, pô, eu não concordo, não tem problema, não precisa concordar comigo. Se você não concordar, guarde a sua discordância para você, guarde o incômodo para você e deixa chegar até o final para ver se muda um pouquinho essa discordância. Ou se de repente o jeito que você está enxergando, no discordar, não é porque você está pensando que eu estou falando só sobre opiniões e não sobre evidências. Tudo bem? É só para a gente deixar isso bem assim, leve, tá? É natural que haja discordância. Quando você fala que a sede pode ser entendida como uma emoção, as pessoas acham isso completamente esquisito. Falar que sede é emoção é muito complicado. Não é natural você ouvir isso e achar, concordo. Se você pensou isso, falar, legal, então você deve ter lido os mesmos caras que eu li, ou ter estudado as mesmas coisas que eu estudei. Mas eu acho isso muito pouco provável. Não que vocês não sejam capazes, mas por uma questão de vida. Cada um tem uma escolha de vida, estuda o que pode. Né? O que dá, o tempo que tem, enfim. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar é que existe um grande preconceito em relação à emoção. As emoções são vistas com preconceito. São vistas sempre como algo que atrapalha, algo que enviesa, no sentido ruim da palavra, né? Ou algo que é irracional. A emoção é vista sempre dessa maneira. É raro alguém não ter uma visão dessas. É incomum as pessoas não terem uma visão dessas. Não tem a ver com dar valor ou não dar valor à emoção. Tem a ver com como a emoção funciona. É muito comum você pegar um texto e alguém falar assim, emoção versus razão. É muito comum. Sendo que a razão tem um peso de que provavelmente ela está mais certa do que a emoção. Tem um valor acima da emoção. Se você for buscar nos textos da literatura, tal, até pouco tempo atrás, até menos de um século atrás, eu diria, você vai perceber que sempre que se fala de emoção, se fala como algo a se resolver, né? A se solucionar, né? Ou algo que está atrapalhando a melhor observação possível em relação ao mundo que você vive. Se eu chamar alguém aqui e falar que fulano é muito emotivo, se fulano é muito emotivo, o que vai acontecer? Lógico que eu fiz aquela cara de desprezo, né? Mas fulano é muito emotivo. Nossa, fulano, não dá para conversar com ciclana. Qualquer coisa ela já fica toda emotiva, emocional, já tem sentimentos, emoções. Então é sempre visto como uma coisa ruim, ou uma coisa que coloca um véu sobre o relacionamento, sobre a realidade. Se chegar em alguém e falar assim, por exemplo, ciclano, nossa, aquele cara é muito raivoso. Pronto, eu já tirei toda a legitimidade dele, de qualquer manifestação, porque ele tem raiva, e raiva não é uma coisa legal, não é uma coisa boa. A gente vê traços disso na nossa história. Nossa história trata entre aspas, da espiritualidade. Se você for ver na religião, por exemplo, religião cristã, católica, dos 7 pecados capitais que existem, alguns deles são emoções que a gente tem, como a ira. Quer dizer, tem uma carga negativa essa ira, essa raiva, entre aspas, né, ira, que desmerece. Então você precisa se purificar, se punir, porque é um pecado capital aquilo, salvo engano, né? É algo que você não deve fazer.
Nossa criação é toda baseada em grande parte, na ideologia cristã, na forma de ter o mundo da maneira cristã. Só que as pessoas têm raiva. Não é porque é um pecado que a pessoa não vai ter. Naquela cultura, aquele peso é muito grande, mas a pessoa continua tendo. Você pode criar um indivíduo no mosteiro, só com um santo. Tem determinados momentos da vida dele que ele vai ter raiva. E às vezes não é raiva de alguém, às vezes é raiva de uma condição, de uma situação específica. Por exemplo, se cair uma viga na cabeça dele, a primeira reação dele não é obrigado, Senhor. É uma coisa, algumas sílabas que não vou falar agora, né? Mas que pode ser resumido em PQP, por exemplo. Então a pessoa sente isso e fala, expressa isso. E aí ela sente a raiva ou a ira, se aquilo é mantido, e aí sente culpada, tem que se penitenciar, e tudo isso vira uma grande bagunça. Por quê? Só por causa de uma escolha de transformar aquela emoção em alguma coisa que deve ser limitada. Não precisa poder ir mais longe. Se você for no budismo, por exemplo, tem ali um certo caminho do budismo que envolve você se distanciar de dor, prazer, de não se envolver com aquilo. Essa conexão com essas coisas mundanas, muitas vezes é visto como algo a se evitar, ou algo a ficar neutro. Você tem que ficar neutro em relação a isso. O budista não chega a falar que isso é negativo, que é uma coisa ruim. Mas o que ele dá como solução para você evoluir espiritualmente ou se tornar uma pessoa melhor é o afastamento, em parte, das emoções. Como se elas também contaminassem um pouco a vida de todo mundo. Dá para entender como é complicado falar de emoção? Porque a nossa cultura tem tanta coisa de emoção que foi negligenciada que até o cientista, quando vai estudar emoção, ele também já tem esse viés positivo, negativo, bom, ruim, certo e errado. Por melhor cientista que ele seja. Por melhor. O filósofo, o teólogo e nós, pessoas normais, também. Tudo bem? Então dá para entender que assim é difícil de falar sobre emoção, por quê? Porque já vem com um viés todo meio pesado, meio complicado. Tem alguns modelos, por exemplo, de modelo espírita, por exemplo, né? Espero não cometer nenhum erro muito grande, mas que colocam um certo foco na vivência aqui na Terra para a gente purgar os nossos problemas, e isso passa por sofrimento. Sofrimento também tem um quê de emoção. Olha só que engraçado. Todo mundo sofre aqui. Todo mundo tem dificuldade, né? Mas aqui, você veio na Terra para sofrer, para purgar, é um planeta expiatório isso aqui. Então, vamos lá. Olha como a emoção foi tomando um corpo em todas as áreas espirituais, religiosas, como algo a se esconder. E a emoção é algo que a gente tem tão pouco controle que só o divino consegue lidar com isso. Então a ira divina ela é aceita. Então você aceita que Deus tenha raiva de você. Não vocês aqui, obviamente, mas aceita-se isso nos textos bíblicos. Não sei como é que é no Alcorão, para quem lê, mas acredito que deve ter alguma coisa assim. Mas sou completamente ignorante em relação a isso. Em que existe uma ira divina em algum lugar que vai te punir se você fizer alguma coisa de errado. Então a emoção é algo que você foge. Você vê alguém com raiva, você não sabe dar com a pessoa, espana e vai embora. Incomoda falar sobre isso um pouquinho, né? Falar que a emoção tem esse peso todo, e você fala, mas eu tenho emoções, eu lido com elas todos os dias, né? Mais ou menos. A gente vai ver como a gente encara a emoção. Quando a gente fala, por exemplo, que a emoção ela é irracional, e muitas vezes a gente associa a emoção irracional um aspecto puramente reativo, uma reação em relação a alguma coisa, a gente tira da emoção a possibilidade de ser algo útil. Por quê? Na hora que eu transformo aquilo em algo reativo, mecânico, eu não tenho nada a aprender com aquilo é apenas mecânico. Mas a gente sabe que não é assim. Mas ao mesmo tempo a gente lida dessa maneira. Tudo bem?
Tá fazendo sentido para vocês os enroscos das emoções? Como a gente fica meio perdido? Então, como no dialogar, na fala, isso é algo que fica um pouco solto, eu vou tentar usar um pouquinho das evidências que existem para mostrar para vocês como é que a ciência aborda o problema da emoção. Como é que a ciência enxerga, em parte, o estudo sobre isso. Claro que eu não sou autoridade no tema, né? Com certeza tem pessoas muito melhores do que eu para falar sobre isso, tem pesquisadores que pesquisam isso. Então eu vou me apropriar do conhecimento deles para falar sobre isso. Tá? Eu acho que a primeira grande contribuição que teve em relação à questão das emoções, eu tinha na época acho que 16 anos, quando eu comprei esse livro, que foi aquele livro de inteligência emocional, alguém já ouviu falar? Esse livro do Kahneman, Daniel Kahneman, né? Esse livro acho que foi o primeiro livro que veio para o grande público falar um pouco das emoções e do que elas poderiam te ajudar a fazer. Então essa foi o primeiro, mas era embrionário, era assim, o comecinho. Antes dele, houve pesquisadores que fizeram algumas pesquisas que fundamentaram o que o Daniel Kahneman fez. E depois dele, muita coisa se desenvolveu em relação às emoções, porque a ciência avançou num certo grau e numa capacidade de mensurar as reações emocionais nos indivíduos, né, os equivalentes das emoções dos indivíduos lá na ressonância magnética, no eletroencefalograma e tal, e isso fez avançar essa ciência da emoção. E agora, isso cresceu de uma maneira tão intensa que até os intelectuais acadêmicos de humanas estão se voltando para isso também. Por quê? Porque está começando a ter uma certa ancoragem na realidade, e não só na cabeça da gente. Tudo bem? Então, olha só, como é que funciona. Eu não vou falar o que é emoção agora. Eu vou só falar algumas coisas que estão dentro, que fazem parte da emoção, nesta maneira científica de ver. Tudo bem? Então, é lógico que a caneta não funciona. Então, eu vou escrever aqui. Vou escrever os aspectos da emoção. Né? Vou apagar aqui em cima. Então, como tudo em conhecimento não é completo, a tendência da gente atacar os problemas é por partes. Né? A gente pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali, tenta fazer depois uma integração disso tudo, sabendo que o que vale é o que estava antes já inteiro, e não as partes em si. Mas um jeito de entender as coisas de uma maneira um pouco mais fácil é quebrar em pedaços. Né? Então, no primeiro momento, eu vou falar de uma coisa muito simples, que é a parte biológica da coisa. Somos seres humanos, creio eu que estamos vivos aqui agora, né? E a gente tem um corpo. E esse corpo que nós vivenciamos, né? A nossa experiência, esse corpo ele tem os seus próprios mecanismos. E são mecanismos que são comuns a todos. Se a gente abrir a cabeça de cada um aqui, o cérebro de cada um, a gente vai encontrar estruturas rigorosamente muito semelhantes. Não são iguais por quê? Porque tem diferença de peso, diferença de hidratação, diferença de vida, de hábitos de vida, diferenças genéticas, mas são tão semelhantes, que são suficientemente semelhantes, que se eu pegar a cabeça de um e a cabeça do outro e abrir, eu vou falar, aqui tem essa parte do encéfalo, aqui tem olho, aqui tem boca, aqui tem nariz, aqui tem o nervo tal. Então a própria estrutura, a anatomia do corpo, o funcionamento do corpo é muito parecido. Então o que a gente faz? A gente escolhe um fenômeno e estuda o corpo, como ele se comporta quando ocorre aquele fenômeno. Do ponto de vista biológico, todo mundo aqui
tem estruturas no cérebro que participam do comportamento emocional. Nós temos estruturas que fazem com que nós tenhamos reações muito parecidas um com o outro. Culturas diferentes, lugares diferentes do mundo, talvez até tão opostas em termos de ideias, em termos de crenças, têm manifestações similares, praticamente iguais, o que a gente chama de estereotipadas. Por exemplo, se um esquimó der uma risada, você sabe que ele está rindo. Vocês concordam? Uhum. Se uma pessoa está chorando e triste, está chorando, aquela face, né, bem característica, você olha e fala, a pessoa está triste. Se a pessoa fica com raiva, você olha para a cara dela e fala, ela está com raiva. Essa expressão facial que a gente tem, ela é estereotipada, né? Tem um estereótipo. Em todas as culturas é igual. Todas. Não, mas eles pensam diferente. Eles podem pensar diferente. Na hora que eles riem, é igual. Tanto isso é verdade que a convivência com outras culturas é possível. Porque a gente tem um elemento em comum com eles. Dá para entender isso? A expressão facial, você consegue identificar se o árabe está feliz ou triste. Você consegue identificar se o judeu está com raiva ou está amoroso. Você consegue identificar se o japonês é mais difícil, né? Você consegue identificar se o japonês... O Bruno está no fundo também. Não foi pessoal, tá? Se o japonês está rindo ou está com raiva. Você consegue identificar isso. Às vezes não, mas geralmente sim, né? Eu tenho que aprender isso aqui muito bem, senão eu não sobrevivo em casa. Mas assim, então você percebe essa questão, por ser comum, estereotipada, permite a gente a ter uma convivência conjunta. Então, dentro do nosso cérebro, tem estruturas que foram, digamos assim, selecionadas ao longo do tempo, da adaptação humana ao longo do tempo, o que o pessoal chama de evolução, entre aspas, darwiniana, para que todos tivessem essas estruturas, porque elas foram importantes para a nossa sobrevivência. É importante para o ser humano ter emoções, vivenciar emoções, até para que ele sobreviva. Então, olha como isso é importante. O seu corpo precisa das emoções para sobreviver. Não para você ser uma pessoa melhor ou pior. Não para você atingir o céu, nem para falar que você é mais inteligente do que o outro. Simplesmente para que você sobreviva. Numa cultura hominídea do passado, se o cara nascesse com uma doença em que ao invés de rir, ele ficava com raiva, ele não sobreviveria muito tempo, você concorda? Então se alguém faz uma piada e ele fica com raiva, o que aconteceria? Ou ele infartava, ou então ele ia rir numa hora que todo mundo estava com raiva, ele era morto. Então, e acontece isso às vezes. Isso ainda acontece. Então, para vocês verem que assim, é muito mais profundo do que a gente imagina. Teve um pesquisador, o Paul Ekman, que ele fez um dicionário das emoções básicas, digamos assim, que todos os seres humanos apresentam em qualquer cultura. E lá ele descreve ali 6 ou 7 emoções, vocês procurem na internet, Paul Ekman, fácil de encontrar. Tem lá um cara rindo, um cara feliz, um cara com surpresa, um cara com nojo, com raiva. Então, os rostinhos bem característicos. E aí você pega pessoas de culturas diferentes e manda o cara falar qual emoção que ele está sentindo? Raiva, medo, surpresa, nojo, aversão. Então a gente tem um aparato biológico só para isso. Tudo bem? Beleza. Então essa é a questão da parte física da coisa. Essa parte física que a gente está descrevendo no comportamento, além desse aspecto visual identificável pelos outros, também tem uma vivência que ela é privada do indivíduo.
Então, durante a manifestação da face, se o cara não for um artista, né, um ator, de raiva, o cara também tem uma coisinha aqui dentro que é, vou chamar de privativa, para não escrever privada na lousa, mas que é privativa, que é um sentimento. O que o indivíduo vivencia da emoção, do ponto de vista privado para ele, é um sentir. É um sentir que perdura no tempo. Então isso é um sentimento. Então não é nada etéreo, não é nada do além, não é nada que vem de algum lugar que eu não sei. Eu estou sendo bem pé no chão aqui. Sentimento é a experiência, é a vivência privada de uma emoção que ele tem. A gente lida geralmente com os sentimentos dentro da gente, com essas sensações que perduram. Dentro dessas sensações que perduram, se eu falo para você, você sabe o que é sentir raiva. Você pode não saber descrever muito bem isso, mas putz, nossa, é desconfortável. Nossa, dá uma palpitação, dá uma. O sangue vem fica vermelho. Tem toda uma reação fisiológica, biológica, junto com o sentir disso tudo, nessa construção da experiência privada, interna. Certo? Tudo bem? Quando a gente fala sentimento, a tendência natural das pessoas é pensar em questões de. Mas sentimento é amor. Sentimento é uma coisa muito grande. Sentimento é algo fantástico. E alguma coisa desse gênero. Não. Se a gente for na raiz da palavra, não. É o sentir que está persistindo. Então a emoção, pasme, evoca sentimento. E não o contrário. Para a gente, no nosso arco de construção de experiência, é a emoção que provoca um sentimento. E não o sentimento que provoca uma emoção. Porque a emoção ela não é necessariamente consciente. Veja, o que é consciente da emoção para a gente é o sentimento. Você pode ficar com raiva, mas você não está vendo se sua cara está vermelha ou não. Isso é um aparato biológico. Você sente o seu rosto quente. Você não sente o seu rosto vermelho. Dá para entender a diferença do que é o sentir e do que é a expressão biológica da coisa? Estou invertendo um pouco as coisas do que geralmente é falado. Eu sei. Mas aqui não é que é uma provocação. É simplesmente a gente colocar as coisas no lugar mais próximo da gente. Para a gente poder lidar com isso. E não construir um conceito etéreo, impalpável. Porque senão a gente está fazendo a mesma coisa com a emoção. Está jogando ela para um lugar que é irracional, que não é utilizável. Deu para entender o que eu estou querendo fazer? Então, assim, o indivíduo, o que ele sente da emoção é o sentimento, é a experiência dele. O corpo expressa isso de uma maneira, parte dessas coisas são perceptíveis, e parte dessas coisas constrói uma experiência privada que ele sente persistindo no tempo. Isso aqui, esse sente persistindo no tempo, vai ser muito importante daqui a pouco, do porquê eu estou colocando sentimento aqui. Tudo bem? Beleza. Então, aqui nesse caso, o sentimento em si, ele tem características que são intrínsecas do indivíduo, mas também tem características que têm a ver com a construção da experiência do indivíduo social. Tem emoções que evocam sentimentos que são compartilhados. Tem emoções que evocam sentimentos que você não quer compartilhar. Mas como assim, Tiago? Vou dar um exemplo. Quando você está feliz, você sente algo bom, agradável e muitas vezes quer compartilhar essa felicidade com o outro. Certo? É um sentimento expansivo, para fora. E quando você está com vergonha? Você quer compartilhar com o outro? Você está com vergonha? Você quer ficar quieto, você não quer ninguém olhar para sua cara. Você quer se esconder no banheiro sozinho por causa da cara. Quando você está com vergonha, você tem um sentir que não é expansivo, é um sentir eu não quero que ninguém veja. Lugar fixo. Dá para perceber como dá para usar o sentimento dessa maneira? E não é uma coisa tão boa, tão trivial assim?
E isso eu estou falando dos componentes da emoção, hein? Então, a emoção está aqui, e os componentes. Então, biológico, a experiência privativa, o privado, o indivíduo com sentimento, tem uma terceira coisa que eu falei agora, que é o social, que é a expressão da emoção. O como ela se expressa, o como ela impacta os outros, o como os outros percebem isso. Mas, Thiago, é importante a expressão da emoção? É muito importante. Por quê? Se você está em grupo e você está chateado com alguém, porque alguém te ofendeu ou falou alguma coisa que você não gostou, no momento em que você expressa na sua face que você não gostou, não que você fez de uma maneira pensada, vou expressar aqui uma cara feia para o cara. Não, vamos falar que a gente está sendo espontâneo no primeiro momento. Só a espontaneidade. Na hora que você expressa a emoção que você está, não sentindo, que você está manifestando internamente, física, privativamente, e também você vai colocar isso socialmente, o que acontece? Lá fora ocorre uma adequação. Em que sentido? As pessoas vão perceber que você está chateado, por exemplo, e vão te dar um retorno, um feedback para você. E o feedback, ele não é um feedback racional. O feedback racional nesse momento aqui não serve para absolutamente nada. Se alguém está nervoso e você pede para ele se acalmar, o que acontece com ele? Ele sobe nas paredes. Calma, fulano, por quê? Por que você está tão nervoso? Não há motivos para ficar nervoso. Calma, por que tudo isso? O cara está com raiva, está nervoso, está irritado. Não adianta conversar. Não tem sentido nenhum para ele. Deu para entender? Então a expressão da emoção aqui, ela é fundamental. Até como um meio de contato social, de relacionamento. Se não houver expressão, não tem como o outro se adequar a você e você se adequar ao outro. E não é se submeter. Não é submeter. É se adequar. É diferente. É entender o comportamento do outro e ter uma resposta emocional compatível com o comportamento do outro. E a gente faz isso no dia a dia. Creio eu que vocês estão olhando para o seu dia a dia e devem estar percebendo isso. Quando alguém chega muito angustiado para você, muito assim, triste, chateado, o que você faz? Você tenta acolher aquela pessoa. Emocionalmente, você dá espaço para ela se sentir. Não é importante se sentir vista, se sentir ouvida, e a pessoa fala. Às vezes nem importa o que ela fala, nem importa se você conseguir entender o que ela está falando. Mas só naquele primeiro momento você ter o acolhimento, a pessoa já sentiu que está sendo ouvida, está sendo, respeitada de alguma maneira. Não está virando ali na frente um branco para o outro, como muitas vezes a gente vê acontecer. Chega alguém nervoso, as pessoas às vezes ignoram. Alguém tem um surto psicótico ali de estresse, as pessoas ficam até feio falam. Não comenta nada, deixa, abafa aí, uma hora ela fica quieta. Uma hora ele cala a boca. E a pessoa fica